dia. Prazer enorme estar com vocês e para poder falar sobre o nosso projeto, Podcast Literário. Meu nome é Ramon Flauzino, sou vice-diretor da Escola Municipal Maria Cristina e eu queria que cada um se apresentasse. Falasse seu nome, falasse sua idade. Maria Kathleen? Meu nome é Maria Kathleen e eu tenho 10 anos. Henrique? Meu nome é Henrique Matias Lopes e eu tenho 10 anos. Ana? Meu nome é Ana Beatriz e eu tenho 10 anos. Álvaro? Meu nome é Álvaro e eu tenho 10 anos. Meninos, esse projeto ele tem sido organizado pela professora Gisele, pela professora Ione, pela professora Regina, e elas propuseram que vocês fizessem a leitura, o aprofundamento e o estudo de um livro, que é o Diário de Anne Frank. Antes desse projeto, eu acredito que muitos de vocês talvez nem tinham feito a leitura talvez da obra. E trata-se de uma obra importantíssima, né? Que data período da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, uma menina que tem uma idade muito próxima da idade de vocês vive num conflito, num cotidiano que é um cotidiano de guerra, um cotidiano de violência, e mesmo diante de todo esse contexto, ela precisa ter resiliência, ela consegue ter sonhos, ela consegue ter objetivos, sonhava em ser jornalista, sonhava em ser escritora, e ela registra tudo aquilo que acontece à sua volta, em seu contexto, nesse diário. E é sobre esse diário que a gente vai falar hoje. Então eu queria que vocês resgatassem um pouco qual o sentimento que essa obra despertou em cada um de vocês. O que vocês sentiram ao ler essa obra? O que mexeu com vocês? Toda obra mexe um pouco com a gente. E às vezes faz a gente pensar o mundo de um jeito diferente. Então eu queria ouvir um pouquinho cada um de vocês. O que você sentiu, Maria Kathleen, quando você fez a leitura da obra? Tá, eu senti curiosidade de saber o que estava acontecendo naquela época e eu queria saber também mais das outras histórias, das outras vítimas. E eu também me senti muito triste porque eles estavam passando por aquilo, que deveria ser muito difícil. Trata-se de um livro real, ou seja, não é um livro que fala de pessoas fictícias, ele fala de fato de pessoas que existiram, que viveram, e talvez por isso essa dor que você expressou, ela de fato parece mais viva, parece que incomoda, e como você mesmo relatou, elas não eram culpadas por aquilo, e mesmo assim elas eram submetidas àquela forma de tratamento, desumano, desigual, injusto. Henrique, o que a obra mexeu com você? Eu também fiquei curioso porque eu nunca tinha visto o livro antes, aí quando eu li, a minha curiosidade, ela meio que saiu, sabe? E tipo, eu vi que o livro era, tipo, falava de muitas coisas que, tipo, podem acontecer no futuro, tipo, ou nos dias de hoje, pode acontecer, e Quando você fala assim de coisas que podem acontecer, você fala de quê? Guerra, morte, campo de concentração. Uhum. Ou seja, ele fala de... ele narra de forma bem detalhada o que era um campo de concentração, ele fala desse sofrimento da guerra, e isso já aconteceu em muitos anos. A gente tem guerra no mundo, já existe há muito tempo, né? Tem países que mesmo hoje ainda estão em guerra, tem pessoas que vivem em um contexto de guerra, e que é diferente do da gente. No país que a gente mora não tem uma guerra física, uma guerra tal como N, de forma muito bela, soube retratar. Mas a gente tem também outras formas de violência e manifestação, que ao longo da nossa conversa a gente vai ver um pouquinho. Ana? Bom, eu senti bastante angústia, porque nem direito deles terem um enterro digno eles tinham, e eles sofriam muito naquela época. E eu acho que eles, como a Maria Kathleen falou, que eles não tinham culpa de nada. E a parte do diário que mais mexeu comigo foi a que a Anne escrevia que mesmo depois da morte dela, o livro continuava sendo popular. Ou seja, esse sonho que ela tinha, esse sonho de menina, de ser escritora, de deixar memórias, de deixar trajetórias, de certa forma ela conseguiu fazer com que isso fosse realidade. Se ela talvez não tivesse ganhado esse presente, que era um livro em branco, um diário em branco, para nele ter a ideia, ter o desejo de retratar a sua história, talvez a sua memória teria ficado perdida. Mas com essa simples ação, uma caneta e um papel em branco, ela conseguiu eternizar a sua história. E conseguiu nos inquietar, conseguiu trazer um pouco dessa angústia que você falou,
dessa angústia de não se sentir indiferente diante daquilo que o outro vivencia, mas de compartilhar dessa dor, compartilhar desse sofrimento e de ficar de fato indignado. Por que que alguém precisa passar por determinado tipo de sofrimento? Por que que determinada pessoa precisa morrer? Ter uma vida antecipada. Álvaro? Em que o livro mexeu com você? O que te inquietou? Antes eu não conhecia o livro, mas quando eu li, eu me senti mais curioso para saber mais, porque o livro pode nos ajudar a descobrir mais sobre a história e muita mais coisa. E a parte que mais mexeu comigo sobre o diário foi que ela nunca desistiu do seu sonho, mesmo acontecendo a guerra, que sempre quis ser uma escritora. Então, essa foi a parte que mais mexeu comigo. Que bonito. Bonito ouvir que mesmo apesar de tanto sofrimento, mesmo apesar de tudo, a gente pode ter sonhos, a gente pode acreditar. E que bom que com um livro a gente pode viajar no tempo, viajar na história, conhecer novos atores, conhecer novos personagens. Em alguns momentos também perceber que esse personagem não é fictício, que esse personagem não é apenas imaginado, mas que esse personagem foi alguém real, foi alguém que viveu, foi alguém que tinha sonhos e que deixou uma história belíssima, que também, em vários momentos, é marcada pelo sofrimento, desperta em nós curiosidade. Curiosidade foi a palavra que vocês mais falaram, e que bom que foi curioso, porque o que é curioso, de fato, eles nos inquieta. Inquieta pensar diferente, inquieta em tentar ler o próximo capítulo, o que será que aconteceu no dia seguinte. Porque diário ele é marcado por datas. Ela sempre tem a data, ela tem a data, o mês, o ano, e ela tem um nome carinhoso, que ela chama o diário, vai chamando esse personagem imaginário, e nesse diálogo constante, ela vai retratando esse momento político conturbado, que nesse contexto que ela estava vivendo, bem diferente do da época. Então, Maria Kétela, eu queria ouvir um pouquinho do que a Anne retratou acerca desse momento político conturbado, lá do período da Segunda Guerra Mundial. O que ela relatou desse período? Ela falou que tava praticamente horrível, com as pessoas que eles só passavam dentro das casas e quase nem esperavam levar para o campo de concentração, matavam lá mesmo. E que qualquer raça que você deixasse, eles poderiam muito bem saber que você era procurado, coisa assim. Que era muito ruim. Que era difícil viver lá. Hoje a gente liga a televisão e às vezes a gente vê um cenário parecido. Em alguns países do mundo, hoje em dia, ainda estão em guerra. E quando a gente lê, na leitura ela aparece em detalhes. Em detalhes a ação, em detalhes a apreensão. Ressalta, enfatiza uma necessidade de proteção, uma necessidade às vezes de ficar escondido, uma necessidade de privação da sua liberdade. E tudo isso nos incomoda, tudo isso nos inquieta. Porque, de fato, o que a gente mais quer é ser livre. O que a gente mais quer é poder andar na rua. O que a gente mais quer é poder estar em busca dos nossos sonhos no cotidiano. Poder ir para a escola, poder sair, poder passear. E nesse contexto a Anne não podia. Ela tinha uma vida restrita. Ela tinha uma vida limitada. Então, Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os campos de concentração. Na sua primeira fala você falou. E era de fato aquele local onde eles levavam os judeus. Era um lugar de fato terrível. Uma parte da história que a gente, embora a gente queira esquecer, é importante que a gente lembre. E que a gente lembre para quê? Para que esse momento histórico ele não se repita. E vocês leram no livro sobre o campo de concentração. O que acontecia lá, nesse local? O que era? Toda hora eles ficavam sem comida. Aí, tipo, eles tinham que fazer alguma coisa pra ter comida. Eles ficavam num lugar, pra ir de um lugar pro outro, eles precisavam ficar numa carroça, sabe? Só com um balde cheio de água. Com pouca água e comida. Um monte de pessoa morreu. Aí, as pessoas que morriam eram usadas como travesseiro ou jogadas em um buraco só, pra serem enterradas como pessoas normais. Só que, os nazistas cospem nelas, às vezes chutam, agridem
elas, às vezes. Aí, tipo, isso é muito ruim, tipo, que isso não aconteça mais. Ou seja, lá a gente via uma situação desumana e degradante do ser humano. Pensa bem, não tinha conforto, era obrigado a trabalhar, um trabalho forçado, um trabalho que exigia do físico, exigia da mente, sem algo para se alimentar, vendo colegas morrerem, vendo companheiros morrerem e fingindo que nada acontecia, seguindo para o dia adiante, né? Álvaro? Eu só, como ele disse, mas eu quero complementar um pouco. Sim. O que eles faziam com as crianças era muito triste, porque elas iam para um lugar separado e falavam que ele quer ver a mãe, dar um passo. Aí eles sempre davam um passo e acabavam morrendo. E eles achavam muito engraçado fazer isso. Mas as crianças não achavam, porque todo mundo morria. Ou seja, como elas ficavam trancadas durante muito, muito tempo, o que a gente mais quer é estar perto de quem a gente gosta, é estar perto dos nossos familiares. Ou seja, usava dessa estratégia para, de fato, moldar, de fato, a mente da criança e atrair. E quando a atraía, a levava para a câmara de gás e lá, o que acontecia com a criança ou com o adulto que lá era depositado, que era que chegava até esse local? De fato, ele morria. Ele não saía. Ele entrava com um sonho, ele entrava com uma esperança, ele entrava com o sonho de rever a mãe, entrava com o sonho de rever um ente querido, e de lá não saía mais. Ou seja, a Anne, ela relata, de fato, vários aspectos que aconteceram, por isso que eu falei que a gente se lembra com tristeza, mas que ao mesmo tempo a gente é preciso relembrar, é preciso recordar, é preciso saber que isso já existiu. No diário também, ela fala sobre seu esconderijo. Ela fala sobre como ela vivia junto com a sua família, onde que ela vivia. E ela conta também como que era a vida nesse lugar. Ela, adolescente, assim como vocês já se imaginaram um pouco nesse contexto como ela? Imagina vocês lá dentro do esconderijo durante um bom tempo. Como seria isso para vocês? Ana? Eu não me imaginaria, porque se a gente, em uma casa normal com 2 pessoas, a gente já briga, imagina com mais pessoas e um cômodo super pequeno. Então eu não me imaginaria vivendo assim, porque ela viveu muita angústia e o que ela passou eu não desejo pra ninguém. Ou seja, ela adolescente, com muitas mudanças, e mesmo com tantas mudanças pessoais, mudanças sociais, é obrigada a ter resiliência. Ou seja, é obrigado a ter essa habilidade de superação, de superar-se a cada dia, habilidade de aprender a conviver, habilidade de aprender a se relacionar e habilidade de aprender a cada dia. A gente está saindo de um contexto de pandemia no qual a gente não viveu nem 10% do que ela viveu, porque a gente ainda podia sair, mesmo que de máscara. A gente mudou um pouco o nosso contexto, mas bem diferente. E mesmo assim, durante o período da pandemia, foi bom ficar em casa? Ficar mais restrito, sem vir à escola, às vezes sem ir a um comércio. Foi bom? Não. Só que no caso dela, a gente pelo menos tinha algumas opções, mesmo que limitadas. Ela não tinha. A opção era estar ali. E era uma opção pautada na segurança. O que era mais seguro? O que era mais tranquilo? O que preservava a vida? E lá ela ficava. E ela ficava lá com quem? Era sozinha? Não. Com quem que ela ficava? Com várias pessoas. Várias pessoas que ela não gostava. Uhum. E como será que é ficar próximo de alguém que você não gosta? E mesmo assim você precisa ficar? Será que é bom? Não. Mas ela não se queixa. Ela convive. Ela aprende a conviver. Ela aprende com o outro, né? E ela encontrou forças no seu interior para sobreviver. Tanto a tragédia pessoal, quanto a tragédia da família, a tragédia de milhões e milhões de pessoas que viviam próximo a ela. Você considera que esse ato de escrever, Álvaro, foi importante para ela? Você acha que ajudou um pouco? Sim, porque ela escrevia para ela mesma, mas ao mesmo tempo ela estava escrevendo para uma amiga, que era seu diário. Ela conseguia desabafar e ela conseguiu sobreviver fazendo isso. Muita gente acabou morrendo
depressão por não ter nada para fazer. E ela conseguiu encontrar forças para conseguir continuar escrevendo e continuar com o seu sonho, mesmo com tudo acontecendo lá fora. Ou seja, mais um ensinamento que ela nos traz. A gente precisa tirar de toda situação de tragédia, de toda situação ruim, algo bom. E o fato de escrever, de certa forma, ela colocava um pouco para fora tudo isso que dentro dela inquietava, tudo isso que dentro dela incomodava. E ela compartilhava. Ela compartilhava com essa amiga que ela mesma imaginou, que ela inventou. Ela chamava de Kitty, ela tratava com carinho e ela compartilhava. Na vida a gente precisa compartilhar com alguém. A gente precisa compartilhar nossas histórias. Você, Álvaro, você compartilha com quem? O que você vive, o que você vivencia? Para quem que você conta? Não, eu conto pra minha mãe ou até pros meus familiares. Isso é bom para você? Sim, mas algumas vezes eu pego uma folha de papel e começo a desabafar. Ou seja, a gente precisa. A gente precisa de alguém para contar. Contar o que a gente sente. E um livro também é esse momento. Um diário é esse momento. Uma folha em branco também. E esse momento faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente pensar no nosso presente, sem deixar de lado o nosso futuro, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer ser quando crescer. E antes de crescer, ela relatando todo esse percurso histórico que ela viveu, a gente lembra um pouco do Holocausto. A gente lembra do assassinato de minorias consideradas por muitas vezes inferiores, pelos alemães, pelos nazistas, dentre várias vítimas que aconteceram na época, retratado e descrito por N. Ela fala dos judeus, mas também haviam outros. Ciganos, doentes mentais, homossexuais, prisioneiros de guerra, dentre outras pessoas. Trazendo isso para o dia de hoje, meninos, vocês acham que o mundo, ele aprendeu com essa tragédia? Ou vocês acham que ainda existe perseguição, ameaça à vida, à dignidade da pessoa humana? E por que alguns grupos fazem isso? Vocês acham que isso ainda acontece? Sim. É porque tem muitos. Tipo, hoje em dia tem muitos negros sendo vítimas de racismo. Ainda tem muitos neonazistas assim. Meio que querendo fazer o que Hitler fez. Então, tipo, essas pessoas que fazem isso têm que ser presas. Porque, tipo, o preconceito não é uma coisa boa. Nem de perto, nem de longe também. Então, tipo, a gente precisa ficar olhando para todos os lados para ver se tem alguma coisa acontecendo. E é chamar a polícia. Ou seja, você fala assim que a gente precisa ficar atento. Ou seja, na vida a gente não pode ser indiferente àquilo que acontece. Seja se a gente vivenciou alguma situação de preconceito ou se a gente presenciou através de um colega, através de um amigo. E se a gente, de fato, presenciou, de não ficar em silêncio, de contar, de alertar. E isso é muito importante, porque isso é saber viver em sociedade. Saber viver em sociedade é saber se inquietar diante daquilo que acontece. É denunciar aquilo que faz mal e ter uma atitude proativa e positiva com quem está ao nosso redor. É dessa forma que a gente faz um mundo melhor. Maria Kathleen? Eu acho que o mundo não mudou nem no mínimo 10%, porque ainda tem, como o Henrique falou, ainda tem muitas pessoas sendo ameaçadas de morte, humilhadas, principalmente pessoas que são LGBTs, coisas assim, tipo gays, lésbicas. Eu apoio essa comunidade LGBT, eu não xingo, coisa assim. Tem vezes que a pessoa fala na brincadeira, você é gay, coisa assim, só que a pessoa que foi xingada, ela não leva na brincadeira, ela leva a sério. Porque não é legal você ser de um jeito e a pessoa falar que isso é ruim, ou falar que isso é ela falar disso, só que num tom de voz que parece ser ruim, você se sente mais pra baixo, coisa assim. Na minha opinião, o mundo teria que mudar um pouquinho mais pra as pessoas poderem se abrir, poderem não ficar com medo de ficar falando tudo, de ficar falando a sua vida, de desabafar, coisa assim. Tem pessoas que precisam muito de uma pessoa pra conversar, mas elas têm medo de serem humilhadas por essa pessoa porque
talvez ela já tenha sofrido isso antes. E ela deveria estar muito traumatizada por dentro. Como é bonito. Bonito ouvir, perceber que mesmo você sendo criança, mesmo você sendo adolescente, você tem essa visão aberta, essa visão ampla do respeito a todos, a todas as pessoas. Todas as pessoas merecem respeito. Todas as pessoas merecem ser bem tratadas, merecem ser acolhidas. E, de fato, quem fala muitas coisas que são desagradáveis, muitas coisas que são humilhantes, ele esquece. Mas quem ouviu, não. Quem passou por uma situação, não. Ele se lembra. E isso vai magoando. Traz mágoa, traz rancor, traz uma série de traumas. Traumas estes que a gente precisa superar a cada dia. Não é à toa que na sociedade a gente tem vivenciado muitas situações que de fato são ruins. São situações que comprometem o futuro, comprometem o presente, comprometem aquele sonho de sociedade que a gente gostaria de ter. E o livro? Será que vocês indicariam para alguém? Sim, Vocês gostaram do livro, gostaram da obra? sim. E por que vocês indicariam? Tudo aquilo que a gente indica, a gente só indica aquilo que é bom, aquilo que a gente gostou, aquilo que mexeu com a gente. Por que vocês indicariam esse livro? Porque ele é muito bom pra gente saber o que acontecia, o que ambas acontecem hoje em dia ainda. E eu acho muito importante a gente relembrar que a gente tem que mudar, que mesmo antigamente isso continuava acontecendo, que a gente tem que mudar. Henrique? A pergunta? O que você deixaria assim para alguém que não leu esse livro, mas que você acha que deveria ler? Ela deveria ler porque o livro é bom e, tipo, tem muitas pessoas que, tipo, não sabem das coisas que estão acontecendo no mundo ou que podem acontecer, aí, tipo, elas devem ler o livro pra saber um pouco da história do mundo, sabe? Da história da Anne. Conhecer a história faz bem. A gente não vive só de presente. A gente se alimenta da história, a gente aprende com ela, e é com base no nosso passado, com base no nosso presente, e em tudo que a gente viveu, que a gente constrói o nosso futuro. Bonito perceber que essa adolescente, que ela não ficou adormecida. Que seu sonho, mesmo com ela não estando presente enquanto na vida adulta, porque infelizmente a sua vida foi interrompida, a sua vida foi de fato dilacerada, porque em determinado momento, ela, assim como várias pessoas que vocês disseram, chegou o dia dela. Chegou o dia dela ser presa, chegou o dia dela ser tratada assim como as demais crianças da época. E ela nos deixou. Mas, por outro lado, não nos deixou apenas tristes, mas nos deixou esperançosos de que sonhos são possíveis. E de que, de fato, a gente pode conquistá-los. Obrigado, meninos. Obrigado por ouvir vocês, por partilharem comigo um pouco do que vocês entenderam, um pouco das vivências de vocês. Esse vídeo, o vídeo do projeto Podcast Literário, ele vai estar disponível no Instagram da escola, vai estar disponível no YouTube também. No endereço @mariacristina_oficial. E vocês, seus familiares, vocês vão poder ver, vão poder assistir, indicar para alguém, comentar. E que em breve a gente possa ter novos projetos, né? Novas etapas com novos livros. E que o livro, de fato, nos leve a um mundo de imaginação. Que nos leve a refletir sobre a história, que nos leve a refletir sobre o passado. E que construa a pessoa que a gente quer ser hoje. Uma pessoa que sabe respeitar, uma pessoa que sabe acolher, uma pessoa que de fato sabe viver. Obrigado, meninos. Até a próxima. Vocês querem deixar algum agradecimento? Sim. Álvaro? Foi bom ter feito esse podcast. Eu me senti muito feliz. Foi bom? Henrique? Foi realmente bom, porque era pra gente estar, sei lá, com vergonha, só que a gente não ficou, sabe? Maria Kathleen? O podcast foi muito legal. E como o Henrique disse, era pra gente estar com um pouquinho só de vergonha, só que a gente tá mais aberto. Sim. Ana? Eu acho que foi muito bom a gente fazer esse podcast, pra gente se abrir mais. Eu acho que a ideia é isso.
é a gente conversar, a gente explicar o que a gente... Não o que a gente entendeu, mas explicar o que o livro que ficou. Porque quando a gente lê, a obra ela deixa de ser apenas um texto e ela passa a ser vivência, ela passa a ser memória. E nessa manhã o que vocês disseram foi isso. Vocês relataram, compartilharam com a gente memórias dessa história. Que não é apenas da Anne, agora faz parte da vida de vocês. Então sigam para novas leituras. Continuem estudando, continuem dedicando e contem sempre com a gente. Forte abraço, meninos, e até a próxima. Até a próxima. Até.